nós estamos aqui para mais uma próxima aula sobre a teologia do Pentateuco. Nós estamos então no nosso terceiro encontro com relação ao material de Shemot, ou ao material conhecido como Êxodo. Êxodo no grego, Shemot no hebraico. Então eu tenho convidado você para participar dos nossos estudos bíblicos sobre a teologia do Antigo Testamento, a teologia da Torá, a primeira coletânea, o primeiro grupo aqui que envolve o material então, do Antigo Testamento, o material do Pentateuco. Nós já tivemos uma série de estudos sobre Bereshit, sobre o primeiro livro, e agora nós estamos entrando já no segundo livro, então é nessa terceira aula, ou então aqui no Facebook, a 13ª aula que nós estamos realizando aqui em toda a teologia do Antigo Testamento. Tá? Então, do que se trata? Se trata, então, da teologia do Antigo Testamento, como nós já falamos. Isso que nós vamos ensinar hoje, mais uma continuidade do livro do Êxodo. A importância de você aprender isso é você estar por dentro do conhecimento teológico, daquilo que envolve a teologia bíblica, a teologia do Antigo Testamento. A utilização desse estudo para você que é aluno da Bíblia Sagrada é você se aprofundar muito mais no material que envolve os estudos bíblicos da Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, entender a revelação, entender todos os mistérios de Deus que estão aqui alicerçados, envoltos no material do Antigo Testamento. Então, qual é o nosso esboço da nossa aula de hoje? O nosso esboço da nossa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre o período dos hebreus no Egito, os faraós do Êxodo. Quem são os faraós que são apontados como os faraós que realmente foram os personagens centrais ali na libertação do povo hebreu. Nós vamos falar sobre as cidades celeiros de Pitom e Ramsés, a escravidão dos hebreus, com alguns achados arqueológicos. Vamos também estar apontando aqui o segundo ponto, que são os teóricos e as versões sobre o Êxodo. O que fala de Louis Frederick, Homer, Berlese e os minimalistas. Então, os três teóricos aqui baseados em um trabalho da Pontifícia Universidade Católica, tá? Uma dissertação de mestrado, que vem falar sobre os teóricos e algumas análises sobre o material do Êxodo. Quem são também os minimalistas? E vamos também estar falando sobre a estrela de Merentá, a linha do tempo, a cronologia e a mensagem de Shemot, um resumo da mensagem de todo o material do Êxodo. E o nosso comentário textual de hoje também, do nosso encontro, nós vamos falar sobre Moisés fugindo para Midian, lá em Êxodo, capítulo 2. A questão de Reuel, Jetro ou Robabe, três nomes semelhantes, distintos na Bíblia. Então esse é o nosso material de estudo da nossa aula de hoje. Eu te convido. Quem vos ensina aqui, quem vos fala, é o pastor Everton Gleice Mendes Costa, da Assembleia de Deus a Pioneira, professor docente ali no Seminário Teológico da Assembleia de Deus, pedagogo da Universidade Federal do Estado do Amapá, e te convido para fazer parte desse grupo de estudos da Bíblia Sagrada. Vamos, então, entrar para o nosso conteúdo. Os faraós do Êxodo. Vamos falar de Amenhotep II. Amenhotep II, que é apontado aqui como o faraó das negociações, né, sobre a libertação do povo hebreu entre Moisés e Arão. Este poderoso rei conduziu uma campanha em Canaã no seu terceiro ano, lá por volta de 1450 a.C., Amenhotep II, e uma outra campanha ele fez no seu sétimo ano, lá por volta de 1446 a.C., né? Coincidindo com a tradicional data do Êxodo, a data que nós já falamos aqui, que é apontada lá por volta de 1445 ou 1446. Muitos historiadores também defendem a ideia de uma corregência entre Tutmoses III e Amenhotep II, de aproximadamente de 3 a 6 anos, né, de reinado. Então isso quer dizer que os dois faraós governaram o Egito. Acontece que um governava a título de regência. Tá? Vamos dar prosseguimento ao nosso material também. Então, Amenhotep II, aqui como faraó do Êxodo, ele está baseado em duas considerações.
Quais são as considerações aqui que nós elencamos que tem abordado Amenhotep II como esse faraó do Êxodo, né? O faraó aqui que é o foco. Primeira, embora a maioria dos reis da 18ª dinastia tenham estabelecido a sua principal residência, que foi na cidade de Tebas, né, bem ao sul dos israelitas no delta, Amenhotep ele morava na cidade de Mênfis, que também foi uma cidade, né, política, uma das capitais do Egito, que alguns faraós governavam nela, tanto em Tebas quanto em Mênfis. Aparentemente, também Amenhotep ele reinou daquela localidade por um bom tempo, lá na cidade de Mênfis. Então, isto tem colocado Amenhotep II em grande proximidade com a terra de Gósen, que a terra de Gósen era uma terra pastoril, era uma terra boa para a produção, era uma terra boa para o plantio, né? E foi a terra, então, pedida por Jacó, quando entrou com a sua família no Egito, né? Aconselhado pelo seu filho José. Então, fazendo bastante acessível a Moisés e Arão ali esses aspectos. O segundo ponto aqui, que é apontado a Amenhotep II como faraó do Êxodo, a segunda evidência, sugere que o governo de Amenhotep não passou para o seu filho mais velho, mas para o caçula, né, Tutmose IV. Então, aqui, segundo uns, que Amenhotep não passou o governo para o seu primogênito, porque o primogênito morre na praga, na 10ª praga do Egito. Então, em consequência, o seu filho caçula, então, vai assumir o governo, a dinastia egípcia, né, Tutmose IV. Então, esses são os argumentos que apontam Amenhotep como o faraó do Êxodo. Ramsés II é o outro faraó também apontado aqui como o faraó do Êxodo. Inclusive, esse nome do Ramsés é um dos faraós mais falados em filmes, novelas. Ramsés II já mantém-se como o candidato mais popular. Acima de tudo, porque a evidência mais antiga para as localidades israelitas na Terra Santa provém lá por volta do século XII a.C. Então, lá por volta do século XII a.C., né, as evidências, então, apontam aí, basicamente, o reinado de Ramsés II. Além disso, o nome da cidade armazém, Ramsés, né, que está registrado no texto bíblico, lá no versículo 11 do capítulo 1 de Êxodo, encaixa-se bem ao faraó homônimo. Então, quer dizer, então, se a Bíblia registra que o povo hebreu na escravidão estava construindo aqui uma cidade com o nome de Ramsés, então dá-se a entender que esta cidade estava sendo construída ou em homenagem a Ramsés, ou então durante o seu governo. O que diz o versículo 11? Olha, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligires com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Então, é o versículo que aponta aqui a edificação, a construção de 2 cidades celeiras. Contudo, pequenas evidências sugerem que a conquista de Canaã durante esse período e as datas para Ramsés II, elas já são tardias, né, para se convencionar essa leitura do Antigo Testamento, a qual situa o Êxodo por volta de 1445 a.C. Também, o uso bíblico do nome Ramsés para cidade de estocagem pode ser retroativo, né? O texto estaria indicando um nome antigo da localidade, conhecida de um público destinatário posterior. Isso quer dizer o quê? Uns apontam então aqui que provavelmente uma das cidades celeiras que o povo hebreu estava edificando aqui, colocando o título de Ramsés, talvez o autor tenha indicado aqui um nome mais antigo, né, da cidade de Ramsés. Então, provavelmente a cidade de Ramsés ela teria um outro nome aqui, mas que o autor desse material preferiu indicar talvez o primeiro nome que foi batizado em homenagem a um dos faraós. Então, tem essa indicação aqui, que o material, então, de Ramsés, ou a cidade de Ramsés, é muito mais antigo
inclusive, do que essa situação aqui. Vamos lá. O que o texto fala da cidade celeiro de Pitom e Ramsés? Aqui, esse material que nós estamos comentando já com vocês é baseado nos comentários bíblicos da Bíblia arqueológica. A Bíblia arqueológica da versão da NVI. Tá? A Bíblia arqueológica NVI, ela traz alguns comentários arqueológicos e ela aborda aqui algumas coisas com relação à cidade de Pitom e de Ramsés. As possíveis localizações da cidade de Pitom. A moderna Tel Retaba é provavelmente a localização mais provável, situada em frente ao Sinai. A encosta leste do delta do Nilo, no Wadi Tumilat, cerca de 97 quilômetros a nordeste do Cairo. A única cidade grande e fortificada dessa área, Tel Retaba, foi ocupada por longo tempo, até a época do rei novo do Egito. Em geral, é conhecido como o período da opressão de Israel e do êxodo. Então, a moderna Tel El-Makshuta, poucos quilômetros a leste, é considerada por alguns estudiosos o local da antiga Pitom, mas isso é pouco provável. Aqui nos aponta então que isso é pouco provável, tendo em vista que essa cidade foi ocupada apenas posteriormente, durante os séculos 17 e o século 16 a.C., quando se deu o segundo período do Reino Médio e o início do segundo período intermediário. Então, a terra lamacenta desse local não deixa dúvidas de que um povo semita de fato ocupou essa cidade. Porém, se trata mais provavelmente de um povo relacionado com os Íxos, que dominaram parte do Egito durante algum tempo. Tel El-Makshuta esteve abandonada desde o século 16 a.C. até cerca de 610 a.C., quando uma reconstrução ocorreu no governo do faraó Neco II. A moderna Heliópolis é o outro suposto local. Então, Tel El-Makshuta, segundo aqui as cidades encontradas, aponta que provavelmente tenha sido a cidade de Pitom. Outros apontam aqui que a moderna Heliópolis provavelmente pode ter sido também no passado a cidade de Pitom, a cidade egípcia. Então tem essas duas versões aí. Por quê? Com relação à cidade de Heliópolis, ela está situada na parte sul da região do delta, também é um local pouco provável para Pitom. Heliópolis ela é citada como On no Antigo Testamento. Então a cidade On é a cidade de Heliópolis, que está registrada no Antigo Testamento, lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 50. Gênesis 41, 50, a cidade que é registrada aqui é justamente a cidade de Heliópolis. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então, aqui a cidade de On, cuja cidade, o sacerdote religioso do Egito foi o sogro de José, habitava esta cidade de On. A cidade de On, que no passado ela se referia à moderna Heliópolis. Também essa cidade ela é registrada lá no texto de Ezequiel, capítulo 30, versículo 17. Outra coisa, a cidade de On, posteriormente, também ela recebeu o nome de Bet-Semes. Então, Bet-Semes, lá de Ezequiel 17, você vê aí. Mas não há razões para se considerar que ela seja chamada Pitom, lá em Êxodo 1:11. Então, tem essas suposições aqui, que uns podem apontar como Heliópolis o suposto local de Pitom, enquanto outros entendem que não tem cabimento dizer que a moderna Heliópolis no passado teria sido a cidade de Pitom. E com relação à cidade de Ramsés,
Como é que nós então abordamos aqui a questão de Ramsés, a cidade construída pelo povo hebreu aqui desse período? Vamos lá. A cidade lá recebeu esse nome por causa de Ramsés II, que viveu entre 1279 a 1213 a.C., um longo tempo após a data em geral aceita para o Êxodo. É bem provável que a menção dessa cidade na Bíblia tenha sido retroativa, talvez não fosse conhecida por esse nome quando os israelitas moravam ali. Os escritores sagrados podem ter se referido a ela mais tarde pelo nome de Ramsés, pois era assim que seus leitores a conheciam. Quanti é a localização mais provável da antiga Ramsés. Alguns textos egípcios registram que essa cidade estava localizada perto das águas de Ra, a parte pelo Ziaca, ou leste do rio Nilo. Tanis, ficava na região tanítica, bem a oeste de Pelúzio. Canti, que se gaba de sua gloriosa história, ficava nas proximidades da moderna Tel Ed-Dabá. Ela também é o provável local da antiga capital dos Íxios, Avares. Muitos semitas chamados asiáticos pelos egípcios viveram nessa área. Portanto, pode ter sido um centro de ocupação dos israelitas que compunham parte da população semita, se isso estiver correto. O trabalho escravo israelita estaria de prontidão quando o faraó da opressão decidiu construir suas cidades, celeiros. Tanis foi muitas vezes considerada a melhor candidata como localização de Ramsés, baseando-se no fato de que um grande número de estátuas datando do tempo de Ramsés II foram encontradas ali. Então vejam só, quando colocam Tanis aqui como provável localidade da cidade de Ramsés, é porque os achados arqueológicos, os monumentos encontrados nessa localidade ali, muitos deles remontam descobertas que apontam ali para o período de Ramsés II. Como se todo aquele trabalho, aquela obra desenvolvida aqui em Tanis fosse obra do faraó dominante desse período, que, segundo aqui, aponta para Ramsés II. Então, durante um longo tempo, muitos estudiosos creram que Ramsés II tinha um grande projeto de reconstrução para Tanis. Se isso estiver certo, e se os israelitas, de fato, participaram da reconstrução da cidade, então renomeada como Ramsés, teriam trabalhado no governo de Ramsés II por volta do ano 1250 a.C., forçando uma data bem posterior para o êxodo. Então, também levando-se em consideração que o povo que está construindo a cidade de Ramsés aqui, realmente, é essa Ramsés histórica, essa Ramsés aqui, e também que mesmo a cidade homônima ao faraó, ela aponta que o faraó que dominou, que governou esse período foi Ramsés II. Então a data que é levada ao êxodo é para uma data muito mais posterior do que a data original, a data mais aceita. Com isso, então, vamos jogar o período do êxodo lá por volta de 1250 a.C. Basicamente, essa data aí, essa década que deve ter acontecido o êxodo. Contudo, recentes descobertas arqueológicas parecem apontar Tanis outra vez como local de Ramsés. Tanis tem sido visto como a residência principal dos faraós que viveram dos séculos 21ª e 22ª dinastias. Então, os faraós que governaram na 21ª e 22ª dinastias, com certeza atuaram, trabalharam e governaram a partir da cidade de Tanis. Após o tempo de Ramsés II, tarde demais para o acontecimento do êxodo. Sabe-se agora que o santuário de Remesside, descobertos em Tanis, foi mudado de Quanti bem depois da época de Ramsés II. Então, isso aqui são algumas situações, argumentações que nós estamos aqui colocando para você com relação tanto à cidade de Pitom quanto à cidade de Ramsés e as possíveis localizações delas aqui, baseadas em argumentações arqueológicas de historiadores, de eruditos que trabalham para desvendar o passado bíblico.
tá? Para desvendar o passado bíblico com aquilo que se tem. Então não tem como dizer se realmente a cidade é ou não é. Então tem aqui suposições, tem aqui uma grande gama de eruditos que defendem a localização de Tantes como a possível Ramsés II e coloco aqui os pontos mais aceitáveis, plausíveis para essas argumentações. Sobre a escravidão dos hebreus, o que nós temos a dizer aqui? Primeiro, que no último século, arqueólogos redescobriram evidências sobre a escravidão dos hebreus, as pragas e a fuga do Egito. Mas isso é baseado em quê, gente? Isso é baseado aqui em pintura, tá? Em pinturas encontradas em túmulos, em suas inscrições, que os hebreus, que são retratadas aqui com barbas, com arcos e flechas, armas de caça e guerra, né? Durante o período, foram submissos aos egípcios, os mulatos. Porém, existe um outro grupo que entende que não há evidência arqueológica que aponte que realmente os hebreus bíblicos viveram no Egito como uma nação, como um grande povo, com uma grande numeração, como é registrado no êxodo da libertação com Moisés, que registra ali que mais de 600 mil homens saíram do Egito. Então, para alguns eruditos, né, eles, então, contrariam-se com relação a esse pensamento aqui da escravidão dos hebreus, enquanto uns defendem, outros, então, batem na tecla que a história sobre os hebreus, a história sobre os hebreus do Egito, sobre a libertação, sobre o êxodo, ela é inverídica, ou ela, né, tem algumas interpolações, alguns erros de data, alguns erros cronológicos, alguns erros históricos. Então tem muito a ver com a alta crítica, né, sobre a questão do material do Antigo Testamento. E aí nós vamos entrar sobre os teóricos e as versões do êxodo. Tá? O que eu estou trazendo para vocês aqui, dentro da nossa aula, dentro do nosso conhecimento, é baseado numa dissertação de mestrado, tá, que foi defendida ali na Pontifícia Universidade Católica, né, e que o autor, ele traz aqui dois teóricos importantes para a sua análise, e um deles é o Louis Frederick, que escreveu uma obra lá no ano de 1978. Frederick, ele tenta explicar as distintas versões sobre a saída do êxodo. Olha só o que diz Frederick aqui numa citação, na sua obra, na página 128. Um grupo dos Habiru, mais disciplinado do que os outros, pôde se revoltar abertamente, sendo perseguido pelas tropas do faraó. Um outro grupo preferiu fugir. Daí a existência na Bíblia de duas versões. Uma dizendo que os hebreus foram perseguidos e outra segundo a qual eles fugiram, apesar da oposição das tropas do faraó, que os teriam perseguido. Isto explicaria também as duas rotas seguidas pelos hebreus no deserto, a do norte, pelas tribos que foram perseguidas, e a do sul, pelas que teriam fugido, né? Ou vice-versa. Então, vejam só, esse teórico aqui ele aponta que, na verdade, o que o texto de Êxodo nos ensina, que houve apenas uma libertação, um único povo, uma só história, ele diz que, na verdade, trata-se aqui de duas histórias, de dois grupos distintos de hebreus, ou de semitas, que saíram do Egito. Enquanto um grupo saiu fugindo, né? Um grupo saiu aqui fugindo, por isso foi perseguido, né? O outro grupo, na verdade, passa aqui a perseguição de Faraó, enquanto o outro foge para o deserto. Então ele aponta aqui que os Habirus, né? Porque isso aqui, os Habirus é um termo que é designado para alguns povos que habitavam no Egito, foram povos que provavelmente habitaram e foram e saíram do Egito. Esses Habirus, segundo algumas inscrições, eles são apontados como os hebreus. Então, para ele aqui, um grupo preferiu fugir. Daí ele diz que no Êxodo tem então duas versões da fuga desses hebreus, ou desses semitas, porque segundo também os historiadores,
quando se trata de semita, aqui não se aponta somente para o povo hebreu, que provavelmente outros grupos nômades que habitavam o Egito também fugiram do Egito, né? E a nomenclatura hebreu pode ser apontada para qualquer grupo nômade desse período, né? Então, é isso que tem apontado aqui esse teórico, né? Então, vejam só, quer dizer então que um grupo fugiu utilizando uma das teorias da Rota do Êxodo, o que foi a Rota do Norte, e outro grupo utilizou a Rota de Fuga do Sul, né? Ou vice-versa. E nós já vamos também falar sobre as teorias da Rota do Êxodo, tá certo? Tudo isso é levado em conta aqui, os principais argumentos, aquilo que você tem que aprender dentro da teologia do Êxodo e também da história do Êxodo. Então, sempre nós vamos entrar em confronto com as teorias da crítica textual e a teoria da crítica da forma, tá certo? Então, espero que você esteja entendendo aí o que nós estamos passando somente para você. Nós não vamos estar somente aqui trazendo conteúdo bíblico, histórico, hermenêutico, exegético. Nós temos que também passar aqui o perfil histórico, geográfico, o perfil sociológico e o pensamento atual sobre a Bíblia Sagrada. E dentre elas, o pensamento da crítica. Homer também, que é citado nessa dissertação, ele escreveu sua obra lá por 1991 e ele é citado por Bellesi, que é o autor da dissertação, tá? Então, Homer, citado por Bellesi, questiona a historicidade dos relatos bíblicos em relação à origem de Israel e à existência de seus personagens bíblicos. Então, vejam só o que ele fala aqui. É evidente que existe muita coisa nas narrativas bíblicas sobre o Egito que as coloca com firmeza em um ambiente egípcio genuíno, como acontece com as narrativas sobre a Mesopotâmia. Porém, por mais coerentes que sejam essas semelhanças culturais, não fornecem a prova de que tais narrativas relatam acontecimentos históricos verdadeiros ou que seus personagens existiram. Da mesma forma que as cuidadosas descrições que Tolstói faz do exército de Napoleão em guerra e paz não provam que os personagens do romance tenham existido realmente. Homer, 1991, página 43. Então vejam só aqui, muitos querem desacreditar a historicidade do Pentateuco ou a história do povo hebreu. Querem relegar a tão somente a fábulas ou uma história mítica, uma história que não existiu, que principalmente os personagens que são registrados no Antigo Testamento também não existiram. É como se o povo hebreu, então, tivesse elaborado, né, mitologicamente a história do surgimento dessa nação, que saiu como uma poderosa do Egito. Então, muitos tentam argumentar contra a historicidade bíblica. Então, isso aí são os teóricos, muitos deles que não defendem a Bíblia, que desacreditam na Bíblia como fé, como regra de fé, como regra de prática, que não entendem ela como aqui tenha personagens e histórias reais e verdadeiras. Por isso você vai encontrar muitos eruditos aí que são baseados em suposições, em teorias, né, que vão refutar a historicidade bíblica. Homer é um deles, né? Outra coisa também que ele fala aqui, na página 52, a escravidão em tal escala e do tipo descrito no livro do Êxodo não existia no Antigo Egito, nem em parte alguma daquele mundo antigo, onde a humanidade estava estabelecida em uma ordem sagrada, na qual todos, desde um faraó até um camponês escravizado, estavam à disposição dos deuses e do Estado. Então, vejam só aqui, para ele entende que é inadmissível, inaceitável colocar aqui uma nação toda como escrava, sendo que, né, no período descrito aqui, no Egito Antigo, né, não tinha cabimento dizer que no Egito existiam escravos, porque, segundo ele, a sociedade daquela época, a questão da cultura, da política, da cosmovisão daquele período não ia
em conformidade com a escravidão, sendo que para todos eles, toda a humanidade, todos os seres humanos viviam ali exclusivamente para as divindades pagãs. Então, segundo ele, tem essa crença aqui, esse entendimento. Continua ele. Nesse mundo, as concepções modernas de escravidão, de liberdade e mesmo de propriedade, compra e venda tinham pouco sentido. Além disso, prova documental explícita do Antigo Egito demonstra que os estrangeiros que viviam naquele país, quer como prisioneiros de guerra, quer como pacíficos imigrantes, eram cuidadosa e rapidamente integrados à massa da população. As ideias antigas sobre raça e cultura eram muito diferentes. E o tema da liberação da opressão contido no Êxodo é inteiramente incompatível com a realidade antiga. Então ele entende aqui, né, que a história bíblica vai de encontro a documentações explícitas que abordam aquele período do Antigo Testamento, com relação a ritos, com relação a costumes, com relação à lei, com relação à compreensão sobre liberdade e com relação à escravatura. Então, ele aqui discorda e ele tece aqui o seu comentário, ao seu modo de pensar, né, e faz a sua defesa na sua obra publicada lá em 1991. E Berlitz, né, que desenvolveu a sua dissertação em 2008, na página 5 ele explica que a falta de registro extra-bíblico do Êxodo é, sem dúvida, um dos pontos mais enfatizados pelos autores analisados nessa pesquisa. Conforme afirmam, a perda de um significado contingente de trabalhadores teria provocado um abalo econômico e social, o que certamente constaria nos registros egípcios. Nessa primeira parte aqui, nesse parágrafo, o que ele diz? Se no Egito realmente tinha milhares de hebreus, esses hebreus então são libertos. Se esses hebreus foram libertos do Egito, provavelmente deveria constar essa saída em massa, essa fuga em massa de milhares de judeus, ou então de hebreus, nos registros egípcios da época, né, encontrados desses governantes ali do período do Êxodo, que deveria constar em alguma documentação oficial. Então, na ausência ou na falta de encontrar esses materiais que abordam essa história do povo hebreu em documentos extrabíblicos, é muito mais difícil aceitar a existência de um êxodo ou de uma libertação em massa de uma numerosa multidão do Egito. Continua Berlitz falando. Entretanto, apesar das improbabilidades de certos trechos do relato em questão, né, é raro encontrar algum pesquisador que considere o referido evento como mera ficção. Sendo assim, os estudiosos compactuam com a ideia de que a narrativa bíblica da saída do Egito contém um cerne histórico, mesmo que mínimo. Então, quer dizer, muitos não querem estar em confronto direto com o que a Bíblia fala. Então, eles preferem ter cautela para dizer que 100% a Bíblia não tem razão, mas que, com relação ao Êxodo, se tem uma verdade, tem, nem que seja mínima, mas alguma coisa ele tem como verdadeiro. Porque os textos bíblicos do Antigo Testamento relatam aqui fatos da cultura, fatos do cotidiano que realmente aconteciam e se acreditava e vivia naquela cosmovisão, naquele período histórico do antigo Israel bíblico. Continuando. E sobre os minimalistas? Aqui nós estamos aqui nos teólogos, as versões do Êxodo, tá? E sobre os minimalistas? Antes de fazer comentário aqui sobre o minimalista, eu te faço o convite. Se inscreva no nosso canal, no YouTube, né, Incandescente na Teologia. Ative todas as notificações. Compartilhe todas as nossas aulas que você encontrar. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Outra, se você quer receber o certificado de toda a aula do material de Bereshit, que já está aqui no YouTube, eu peço então que você estude todas as aulas, né, e depois entre em contato conosco
com o contato que está na descrição dos vídeos. Você pode encontrar lá o nosso e-mail, né, o nosso Instagram, pode mandar mensagem, entrar em contato conosco para a emissão do certificado de conclusão da disciplina. Você pode receber por disciplina, né, ou você pode receber o certificado por livro. De Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, você pode receber um certificado por disciplina ou Pentateuco, tá certo? Então, fica aqui a dica. Vamos falar sobre os minimalistas agora. Na década de 90, lá do século XX, começaram a surgir determinadas obras absolutamente inovadoras acerca do Israel antigo. Então, o tom da crítica destinava-se a toda a metodologia então usada para produzir conhecimento sobre a história de Israel. Surgiu um grupo no mundo, né, que entendeu que até aquela década, o que se achava, o que se entendia, as análises, as provas, né, e toda maneira de fazer pesquisa científica com relação ao material da Bíblia, né, era ineficiente para trazer suposições, para trazer então alguma coisa de novidade. Então esse grupo surge, se reúne na década de 90 para tecer outras formas de fazer pesquisa com relação ao passado bíblico, né? E qual era o foco da crítica desses estudiosos, né? Com relação a toda a metodologia usada para produzir conhecimento sobre a história de Israel. Esse é o foco. Então a tendência agregou um grupo de pesquisadores que foi pejorativamente classificados como minimalista, né? Minimalistas. Eles receberam então esse título, né, pejorativo. Estes pesquisadores, gente, eles uniram-se em torno de suas frustrações quanto ao debate sobre Israel antigo. Não contestavam apenas a historicidade dos eventos bíblicos, como também o próprio uso da Bíblia como fonte histórica. Eles entendiam que a Bíblia aqui não poderia ser levada em consideração como uma fonte histórica. E nós já falamos aqui que a Bíblia contém fundamentação histórica, sim, mas nós não podemos levar em consideração, os fatos genealógicos. Por quê? Porque em cada genealogia apresentada aqui no Antigo Testamento, existem lacunas temporais de tempos e de ações políticas, culturais, que não nos é revelado. E que em muitos nomes que estão registrados aqui, dentro de uma genealogia, coloca-se principalmente o nome daqueles personagens que se tornaram mais importantes dentro de toda uma geração. Não é ipsis litteris, seguindo o nascimento do pai, do filho, neto, bisneto. Porque no passado também os ancestrais podiam ser chamados de pais, né? E não como nós apontamos para avô, bisavô. Então, às vezes, um personagem aqui diz assim, olha, teu pai fez isso, mas o personagem que é apontado como um pai, na verdade, ele é um ancestral muito mais antigo do que um pai. E às vezes ele é um tataravô, um tetravô. Então, por isso que, com relação à datação da história, não tem como nós utilizarmos, como nos basearmos tão somente nos registros bíblicos. É necessário a análise da história secular para isso, né? Porém, nós consideramos a Bíblia como uma fonte histórica verdadeira, tá? Esse é o pensamento da teologia ortodoxa e do pensamento cristão ortodoxo assembleano. Com relação aos minimalistas, a primeira reunião desses estudiosos ela vai acontecer lá em 1996. Então, foi na década de 90 que se reuniram para pensar uma nova metodologia de pesquisa. E em 96, em Dublin, na Irlanda, é que vai acontecer a primeira reunião desses eruditos, né? Então, esse evento, quando acontece, ele marca a constituição do Seminário Europeu sobre Metodologia Histórica. A partir de então, seguem-se reuniões frequentes que abordam distintos temas de história dos hebreus. O referido grupo, hoje, ele é conhecido no mundo teológico como a Escola de Copenhague, tá? Então, o termo minimalista, que era pejorativo, deu lugar a que hoje
ao reconhecido grupo de pesquisa da Escola de Copenhague. O termo minimalista tornou-se, porém, mais popular entre o mundo acadêmico, né? Mas, com relação a isso, Jorge Atas, né? O que ele comenta aqui, Jorge Atas? A Escola de Copenhague, popularmente conhecido como minimalismo, é um reconhecido método de estudo na área do estudo bíblico. Surgiu pela necessidade dos estudiosos de explicar as discrepâncias entre os textos bíblicos e as descobertas dos arqueólogos. Primeiro ponto aqui que nós colocamos, né, que quando surgem as análises dos minimalistas, tentando achar aqui o elo perdido entre o que o texto bíblico narra, fala, cita, com relação a lugar, com relação a personagem e com relação a acontecimentos históricos e políticos, e aquilo que foi encontrado arqueologicamente. E aí, como fazer uma convenção de algo que foi encontrado e de algo que é dito, né? Ela propõe ver a literatura bíblica como mera história, e não história com H, mas história com E, né? Ao invés de literatura historiográfica, a qual remete à verdadeira história. Então, o que eles apontam, então? Que a história bíblica é uma história fictícia, é uma história que é apontada como um cunho histórico real, mas que, na verdade, é uma história de fábula, é uma história mítica, uma história de ficção, que não é verdadeira. É simplesmente algo que foi construído, elaborado, provavelmente por um grupo nômade, para exaltar a sua origem, para exaltar a sua libertação, para exaltar o seu desenvolvimento enquanto civilização, enquanto nação no mundo atual. Esse povo chamado de povo de Israel. O método minimalista propõe usar apenas a arqueologia para o propósito de reconstruir a história. Já tem um foco aqui que eles acham que para a reconstrução do passado deve se basear somente na arqueologia. Essa abordagem possui muitas características atrativas, porém, o que falta? Falta a falha aqui, né? Há uma grande falha para apresentar um método de investigação que seja inteiramente livre de problemas, inclusive de interpretações tendenciosas. Por quê? Porque quando você tem um grupo de estudos que já vem com preconceito com relação ao material que você vai pesquisar, tudo que você vai desenvolver, tudo que vai se encontrar sempre vai ser para entrar em contradição, mesmo que você encontre um achado arqueológico, mesmo que você encontre algo do passado que venha reafirmar o que um texto bíblico fala, você vai procurar, então, fazer pretexto, né, ou procurar uma outra maneira para dizer que não é aquilo ali, que aquilo ali está ali, mas quer dizer isso. Então, sempre você vai trazer o que nós chamamos aqui, né, de preconceito institucionalizado com relação à religião, com relação à história do povo semita e etc. Este é apenas um paradigma entre outros que podem ser usados para investigar a história da Síria e Palestina, né? O que é paradigma? É um momento histórico, é um momento filosófico, um momento de pesquisa que se desenvolve, em que toda uma linha de investigação vai usar aquele método, até surgir um novo paradigma, até surgir uma nova argumentação, até surgir uma nova teoria que vai argumentar a teoria passada, que vai derrubar essa teoria passada, e assim é o ciclo, né? É o ciclo da investigação, da tese, síntese e antítese. Ok? Vamos passar também adiante o conhecimento. Mais um pouquinho aqui sobre esse assunto, é que os autores, né, de visão minimalista, ele representa sem dúvida um novo paradigma no estudo da história dos hebreus. Algumas das suas obras são de fato iconoclastas e apresentam interpretações inovadoras, porque eles realmente surgiram para causar no mundo da ciência e da investigação sobre a história do povo hebreu. Porém, o que é importante é que eles desenvolveram os métodos, né, que foram inovadores, que serviram também como referencial de pesquisa para outras áreas do conhecimento. O conteúdo dos escritos minimalistas possibilitou que certos pesquisadores fossem classificados como antissemitas, né? Em contrapartida, os ofendidos rotularam seus opositores de sionistas. Então, os minimalistas aqui são considerados por uma ala de teóricos, de eruditos, como os antissemitas.
aqueles historiadores, aqueles investigadores, que tudo que eles descobrem, tudo que desenvolvem, só é mente para confrontar a história do povo hebreu. Enquanto eles, minimalistas, dizem que aquele grupo de investigadores, de pesquisadores, que são contra as suas visões, as suas interpretações, eles chamam de sionistas, né? Então, vejam só, os sionistas justamente é um grupo de pesquisadores, grupo de pessoas que são favoráveis à nação de Israel. Inclusive foram eles que começaram a levantar a bandeira para que o povo israelita que estava disperso no mundo voltasse para a Terra Santa, e ali até forçaram a ONU se reunir para lhes entregar um território o qual eles formassem uma nova nação, e por isso que em 1948 surge o novo Estado de Israel, o Estado de Israel moderno. Então, uma coisa que você tem que aprender aqui sobre a Israel. Israelita, o povo israelita, gente, esse termo israelita, só deve ser utilizado quando você se refere ao povo da Bíblia, o povo registrado na Bíblia, o povo histórico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Com relação ao povo que mora hoje no Estado Novo de Israel, tá? Não é chamado de israelita, é chamado de israelense, porque tem a ver com o novo Estado de Israel. Então, israelita é o povo descendente de Abraão, da linhagem de Isaac e Jacó, que foram o povo do cenário histórico da Bíblia. O povo de Israel de hoje, da nossa atualidade, do segundo milênio, do terceiro milênio, na verdade, né, é o povo chamado de israelense, tá? Israelense. Da mesma forma que o povo hebreu, né, tem a ver com o povo da língua de fala hebraica, povo hebreu. Quando você aponta para a Israel, apontando para o povo judeu, você está apontando para um povo, né, que tem como religião oficial o judaísmo. Então, judeu aponta para a religião, hebreu aponta para o idioma falado e israelense aponta para a nacionalidade. Então, a nacionalidade israelita é o povo escolhido por Deus, né? O povo bíblico. Hoje, o povo que mora em Israel é o povo israelense, tá? Então, para o seu conhecimento. Aí. A Estela de Mernetá. O que foi a Estela de Mernetá? Né? Que nós estamos aqui também falando. A Estela de Mernetá, gente, na verdade é uma grande coluna que foi encontrada, né, com algumas inscrições ali que datam de feitos realizados pelo faraó Mernetá, né? O faraó Mernetá, ou faraó Merenptah, né? Mernetá ou Merenptah, ele governou o Egito lá por volta de 1224 a 1204 a.C. Né? Ele provavelmente não foi o faraó do Egito, o faraó de Israel, porque Merenptah foi o 13º filho de Ramsés II e o seu sucessor no trono do Egito faraônico. A sua nomenclatura real é complexa: Merenptah, Hetep, Remaete, Baeremeri, Netheru, aquele que ama Petá, aquele que satisfaz Maete, Bar de Ré, amado dos deuses. Esse é o título, esta é a tradução do nome dele do egípcio, né, o faraó Merenptah. Porém, a cronologia deste faraó já é discutida, no sentido de que em que ano ele governou o Egito, né? Todavia, a respeito dele, a arqueologia descobriu diversos documentos, sobretudo estelas, que permitem situá-lo com relativa precisão no tempo e no contexto do Médio Oriente. Todos os documentos celebram as suas lutas, as suas vitórias sobre os chamados povos do mar, que por terra e mar pretendiam invadir o Egito. A estela do 9º ano, a estela do 8º ano e a estela do 5º ano. A estela do 5º ano, né, do seu reinado, ela é a mais famosa. Por quê? Porque é justamente a estela do 5º ano que exatamente pelos epigrafistas
leram nela o nome Israel. O nome Israel escrito em caracteres hieroglíficos, né? A escrita egípcia antiga. Né? Por isso, com alguma razão, a classifico como a estela de Israel ou a estela da vitória, né? Que ela remonta, essa estela, é um escrito que data por volta de 1217 a.C. Então, a estela de Merentar, a estela de Israel, né, ela foi encontrada por Flinders Petrie em 1896. Flinders Petrie, ele que encontrou essa estela em 1996, na necrópole de Tebas, lá no Egito, e hoje ela está depositada lá no Museu do Cairo, né? É, na verdade, um bloco de basalto negro reusado. Por quê? Porque essa estela já tinha sido usada por um faraó anterior, né? Tem no reverso uma inscrição mais antiga do faraó Amenhotep III ou Amenópolis, que data de 1402 a 1364 a.C. Essa inscrição mais antiga que foi, né, encontrada na estela número 5. A estela ela tem uma altura de 3 metros e 180, né? 3,180, 3 metros, né? A 1.650 metros. 3.180 a 1.650 metros. Então ela é grande, né? E tem 28 linhas escritas. Né? Ao alto, numa espécie de lúnula artística, aparece um símbolo, relevo duplicado, representando o faraó Merentar, a receber do deus Amon, a espada curva, o símbolo da força e da vitória. E como que é apadrinhado pela deusa Mut, mãe de Khonsu, é a tríade divina de Tebas, protetora dos faraós da 19ª dinastia. Depois da parte epigráfica, vem o texto hieróglifo, né, de 28 linhas. É um texto de caráter épico, poético e laudatório, a exaltar o êxito guerreiro do faraó, e de que damos pela primeira vez em português a tradução completa, né, que ela é registrada. Os dados mais importantes para o caso são da linha 26, da linha 29, a linha 26 a 29, onde precisamente aqui nesse contexto que vai surgir o nome Israel, já coçado pelos dedos dos guias e turistas na linha 27. Né? Aparece enquadrado com outros nomes de terras conhecidas de Canaã. Né? O que nós temos que considerar sobre a estela de Merentar aqui e com relação ao nome encontrado de Israel nessa estela? Que não é ainda uma entidade geopolítica. Quando o nome Israel aqui é mencionado por Merentar, gente, temos que entender, os eruditos também compartilham dessa ideia, que Israel aqui ainda não era um bloco político, não era considerado uma nação, né? Mas um grupo de gente sem terra definida, à procura de poder, sedentarizar-se e instalar-se na região. Na verdade, o determinativo aqui, né, para Israel, que aparece na linha 27, anteposto ao nome, transliterado Is-Israel, é o do homem e da mulher sentados, indicativo de povo ou clã, ainda não sedentarizado, ao contrário do que se verifica com os outros nomes citados, que são determinados pelo símbolo de povo estrangeiro ou cidade defendida. Então, o nome Israel aqui, né, apesar da escrita ainda um pouco confusa, aparece pela primeira vez na história e em documento egípcio, muito antes de aparecer, né, esse nome na escrita hebraica. Então, antes de aparecer em qualquer escrita hebraica, o nome Israel vai aparecer em um material egípcio. Tá? Então, é certo que nem antes nem depois vai aparecer nos textos egípcios o nome Israel. Tá? E aí nós temos aqui a linha do tempo, que vai de 2020 a.C. até o ano de 1400. Então, o nascimento de Moisés, que é apontado aqui por volta de 1526, as pragas e a Páscoa vão acontecer lá por volta do ano 1446 a.C. O êxodo, então, acontece cerca de 1446.
A peregrinação no deserto, que vai abranger 1446 a 1406 depois de Cristo, a 1406, né, antes de Cristo, que é 40 anos de deserto. Os 10 mandamentos, que vai acontecer no primeiro ano da libertação, 1445. A redação do livro, que uns apontam que deve ter acontecido em 1440. A morte de Moisés e a ascensão de Josué como líder, que vai acontecer lá por volta de 1406 a.C. E a entrada do israelita em Canaã, que provavelmente aconteceu em 1406 a.C. Aqui é a linha do tempo, então, da historicidade do Êxodo, né, até o ponto de Josué. Qual é a cronologia que nós temos, então? Aqui. Que por volta de 1875, acontece, então, o início da escravidão. O início da escravidão vai acontecer em 1875. Em 1525, então, Moisés já está na corte de Faraó. Em 1525, Moisés está na corte de Faraó, como criança ainda, como morador ainda, sendo cuidado, tendo todo o conhecimento à sua disposição da ciência que eram ali ensinados nas escolas, nas faculdades do Egito. E lá por volta de 1485, é o período em que Moisés já tem 40 anos, foge para Midian, em alto exílio, e é durante esse período aí que ele vai ter uma trajetória de 40 anos, morando no deserto, tendo ali agora ao seu dispor uma nova cultura, um novo povo, uma nova descoberta de mundo com relação à divindade, conhecimento que ele vai aprender com seu sogro Reuel, seu sogro Jetro, E nesse período, então, ele tem um encontro marcante com Deus no Sinai, e aí acontece a chamada de Moisés. E essa chamada, que começa então a surtir efeito lá por volta de 1446, que é o início da libertação do povo hebreu. E também, neste ano de 1446, é o ano em que o povo está no Sinai, com Moisés, já na saída do Egito, e recebe a lei de Deus, recebe os 10 mandamentos. E o encerramento dessa jornada vai acontecer lá em 1406, antes de Cristo, que provavelmente já é o ano da libertação. É o ano que o povo já está ali esperando essa libertação, não, mas a libertação para entrar na terra prometida, na fronteira, ali. Já ali é o cenário do Deuteronômio, que Moisés está já nos seus últimos discursos, e o povo então assume agora ali a conquista na direção e tutela do governo de Josué, que agora é o líder. Qual é a mensagem então? Resumindo aqui, qual é a mensagem que nos transmite o material do Êxodo? Sujeição. Sujeição é a primeira mensagem que nós abordamos aqui no Êxodo, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12. Sujeição. O povo hebreu está no Egito. O povo hebreu aqui está numa perseguição. O povo hebreu aqui está uma tristeza profunda, perseguição profunda, e pede por um resgatador, pede para Deus se lembrar deles. Então Deus escolhe Moisés, no capítulo 1 ao capítulo 4. Deus envia Moisés a Faraó, lá do capítulo 5 ao capítulo 7, as várias idas de Moisés na corte do Faraó para tentar angariar a libertação do povo hebreu. E do capítulo 7 ao capítulo 12, versículo 36, você vê aí Deus autenticando Moisés como seu enviado por meio das pragas, que é o cenário das pragas do Egito. Vai acontecer justamente aqui, do capítulo 7, versículo 14, até o capítulo 12, versículo 36. Esse aqui é o resumo, então, do primeiro tema, que é abordado no Êxodo, o tema da sujeição. E aí vem o segundo tema também, que nós vamos estar falando sobre esse material. Qual é o segundo tema? O tema da emancipação. Depois da sujeição, vem a emancipação do povo hebreu, que já parte do versículo 37 do capítulo 12 até o versículo 27 do capítulo 18. A jornada dos hebreus do Egito até o Sinai.
Então, o que acontece durante esse período? A partida do Egito, a consagração dos primogênitos, a orientação pela nuvem e pelo fogo, a travessia do Mar Vermelho, a destruição dos exércitos egípcios, a libertação cantada por Moisés e pelo povo, a insatisfação do povo, a vitória sobre Amaleque e a divisão das responsabilidades. Então, esse aqui é o pano de fundo, o pano histórico, quando o povo está se emancipando, quando o povo já está no deserto, quando o povo já está caminhando em direção à sua conquista da terra prometida. E qual é a terceira mensagem que nós encontramos no Êxodo? A mensagem da revelação. A primeira mensagem, a primeira mensagem que nós vimos aqui, a mensagem da sujeição. A segunda mensagem, a mensagem da emancipação. E a terceira mensagem, a mensagem da revelação. Aqui, Deus se revela como Yahvé, como aquele que é, aquele que será, porque ele será, aquele que será o que ele quis, o que ele será. Os hebreus no Sinai. Então, é a partir do capítulo 19 até o capítulo 40. A outorga da lei, a instituição do tabernáculo, a quebra da lei e a construção do tabernáculo. Então, aqui é a entrega da lei, como Deus quer a construção, e depois a lei que é quebrada, e a construção do tabernáculo em si. Então, tudo isso aqui é a revelação de Deus. Como Ele quer o seu povo, o que Ele pede do seu povo, a lei que é entregue para o povo, a lei apodítica, que você encontra, e a lei causuística. As leis que tinham ali um porém, as leis que tinham proibições, e as leis que tinham cunho moral, fora as leis ritualísticas que deveriam ser obedecidas e executadas em determinados períodos e situações do cotidiano da sociedade hebreia deste período. Moisés, então, ele foge para Midian, Êxodo capítulo 2. Nós estamos entrando agora aqui no contexto do material do Êxodo, da Bíblia. Nós estamos aqui sempre passando para vocês um panorama e vamos entrar agora no texto. O capítulo 2, versículo 11 a 14, você vê aqui, então, a fuga de Moisés para Midian. Moisés, então, faz um crime e foge. Foge com medo da justiça do Egito. Os egípcios, eles conservavam um forte senso de orgulho étnico, que os levava a considerar os estrangeiros como inferiores quando o estrangeiro matava um egípcio. Era considerado um grande crime. Você percebe que, quando se trata de um americano que é retido como refém, em qualquer país do mundo, as nações dos Estados Unidos vão desenvolver toda uma política de resgate, porque um americano é considerado um cidadão do mundo. Então, a nação mais potente do mundo, ela consegue se desdobrar em alianças políticas para que o seu cidadão não venha sofrer nenhum tipo de problema em qualquer parte do mundo. Isso você consegue ver muito bem nos filmes, que sempre levanta a honra, a visão heróica nas guerras do povo americano. Então, seria basicamente isso aqui na visão do povo egípcio. O Egito era uma potência mundial, então o cidadão egípcio, ele tinha regalias, ele tinha então algumas considerações que outros povos e outros cidadãos de outras nações não tinham. Por isso que Moisés foge, porque matar um egípcio era considerado um crime capital, um crime hediondo, passivo de punição e até punição de morte, porque dependia muito quem foi esse egípcio que foi morto. Por isso, no versículo 15 do capítulo 2, você vê a fuga do Egito, a fuga de Moshe para Midian. Numa das lendas mais populares do Egito, você encontra a história de Serug, de Serug. E que história é essa? O protagonista aqui, ele teme a desaprovação de um novo faraó que surge no início do segundo milênio. Ele foge para a Síria, passando por Canaã. E lá, na Síria,
ele se casa com a filha de um chefe beduíno e torna-se um poderoso líder entre o povo. Então vejam só um paralelo de história semelhante. Essa história de Serrubi, né, com a história de Moisés retratada no Êxodo, que foge, casa-se com a filha de um sacerdote, né, torna-se um poderoso líder, assim como Moisés tornou-se esse líder. No versículo 18 do capítulo 2 diz assim: tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Reuel. Aqui, o sogro de Moisés é chamado de Reuel. Reuel, que em hebraico significa amigo de Deus. Reuel significa amigo de Deus. Enquanto no capítulo 2, versículo 18, ele é chamado de Reuel, né? No capítulo 3, versículo 1, o nome do sogro de Moisés vai receber outro título, outro nome, Jetro. Então vejam só, no versículo 18 do capítulo 2, o sogro de Moisés é chamado de Reuel, enquanto no capítulo 3, versículo 1, é chamado de Jetro. Reuel, que significa amigo de Deus, Jetro significa excelência. Mas também tem um terceiro nome que vai surgir lá em Juízes, capítulo 4, versículo 11. Vejam só, gente, Juízes, capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte: ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Veja só que em Josué, capítulo 4, versículo 11, já diz que o nome do sogro de Moisés era Robabe. Então, Reuel, Jetro, Robabe. Qual o verdadeiro nome do sogro de Moisés? Robabe, que em hebraico significa querido. A tradução de Robabe é querido, a tradução de Jetro é excelência, e a tradução de Reuel, amigo de Deus. Só que se você analisar Números, capítulo 10, versículo 29, o que diz aqui? Números 10, 29, disse Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Então, enquanto em Josué diz que Robabe era sogro de Moisés, em Número diz que Robabe era cunhado de Moisés e não sogro. E aí? É justamente esses pontos que, para quem não entende do texto bíblico, pode considerar aqui erro de personagem, tá? Pode considerar aqui que houve um equívoco na Bíblia, que a Bíblia entrou em contradição, tá? Que a Bíblia contém erros por não entender o processo histórico. Então vamos lá. A dificuldade aqui, ela pode ser esclarecida assim que a ambiguidade da terminologia é identificada. O termo para designar parentes do sexo masculino resultantes do casamento, sogro, cunhado, não é específico. Nós temos que levar em consideração isso. O termo aqui que designa parente do sexo masculino, como sogro, como cunhado, ele não é específico. Tá? Isso aqui no hebraico. Quando você fala sogro, genro, porque o termo é um termo genérico, ele não especifica realmente que personagem é aquele e que conexão de parentesco ele vai ter com uma terceira pessoa. Então, aqui, logo o termo usado em relação aos familiares da mulher podia referir-se ao pai, ao irmão ou até mesmo ao avô. Temos que levar isso em consideração, isso aqui, um aspecto cultural e de interpretação. Então, grande parte das explicações para essa fusão de nomes leva isso em consideração. Talvez, então, aqui, Reuel seja o avô, o chefe do clã. Jetro seja o pai de Zípora. E Robabe, o cunhado de Moisés, filho de Jetro. Então, temos
essa interpretação para dar para vocês aqui com relação a esses 3 nomes que surgem no cenário do Pentateuco. Uma outra explicação que nós temos também é a de que Jetro e Jobabe poderiam ter sido cunhados de Moisés e Reuel seria o sogro, né? Então tem essa segunda variante de interpretação aqui para você, tá certo? Amém? Então nós vamos encerrar nossa aula de hoje aqui, tá? E que você permaneça com Deus. Eu espero que você tenha aprendido mais um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Eu aguardo você numa próxima aula, no nosso próximo encontro, tá? Que você venha adquirir conhecimento, venha partilhar essa aula. E eu te convido, se inscreva no nosso canal do YouTube, Incandescentes na Teologia, compartilhe, ative a notificação, tá certo? Fica com Deus, fica na bênção, fica na paz.